Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Audrey. Ela faz parte da nossa equipe há uns 4 aninhos. Uns 4 anos, né? E a doutora Audrey é especialista, mestre e doutora em diagnóstico e cirurgia, e ela é professora de universidade também. Então ela tem uma bagagem enorme para trazer pra gente. E hoje a gente vai falar sobre sisos. O grande medo, acho que de todo mundo, né? Todo mundo quando fala de cirurgia acaba ficando com medo, né? Vou ter que extrair esse siso, será que precisa mesmo? Então a gente vai começar a elucidar as dúvidas e a gente está aqui para ajudar, né? Para fazer com que a cirurgia ela seja uma experiência positiva. Eu falo que eu entrego meus pacientes de olhos fechados para a doutora Audrey, porque eu sei que ela vai fazer com uma capacidade que poucos fariam. Então, ela faz parte da nossa equipe e a gente é muito feliz em ter você com a gente. Obrigada. A gente recolheu algumas perguntas, algumas perguntas que mais fazem sobre o tratamento sobre a cirurgia, o que o paciente passa, as dúvidas dos pacientes. Então eu trouxe para a gente realmente mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que precisa só seguir o protocolo de pós-operatório, né? Que acaba dando tudo certo. Sim. Tá certo, vamos lá, vamos começar a responder então. É sempre necessário fazer a extração dos sisos? Olha, isso é uma dúvida bem recorrente. A maioria dos pacientes que vão com a gente ali na cirurgia, eles acabam chegando mais todos preocupados e querendo, mas realmente eu preciso tirar esse dente. A maioria vem às vezes de uma ortodontia ou uma finalização ou vai iniciar a ortodontia, né? E o que a gente tem que observar? Primeiro, o paciente, aquele dente, o terceiro molar, ele está em boca, que a gente fala, ele já está erupcionado. Esse sim, ele está em oclusão e numa posição favorável? Sim. Se sim, a gente não vai indicar a extração daquele dente. A indicação do dente do terceiro molar vai sim ser solicitada pelo cirurgião dentista por uma indicação prévia e principalmente prevenindo qualquer tipo de problema futuro. Ou seja, quando a gente conseguir observar em radiografia na nossa solicitação de exames, que poderia ser tomografia ou a radiografia panorâmica, a gente sempre vai ter que dar uma olhada e conversar com o nosso paciente. Você tem uma sintomatologia ou não? Você não sente nada e veio mais por uma indicação porque aquele dente ele pode vir futuramente a dar algum problema. Então, ele está numa posição desfavorável, ele pode ocasionar ali uma movimentação ou então fazer com que você tenha uma cárie futura. Então, tudo isso tem que ser observado, porque aí sim a gente vai fazer a indicação ou não da extração daquele terceiro molar. Perfeito. E hoje em dia a gente vê cada vez mais cedo, né, as extrações precocemente para realmente no futuro não as extrações preventivas hoje, né, a gente tem aquele paciente perfil para extração do dente do siso, a gente sempre fala dos 15 até os 25, que é a idade ali que a gente tem a maioria dos nossos pacientes, né, para a extração desses dentes, que são os adultos jovens, né, ali adolescentes, pré-adolescentes. Mas hoje em dia a gente tem muitos casos de pacientes que são muito precoces ali no nascimento de erupção dentária, né? Então eles trocam esses dentes de leite muito cedo e aí a gente acaba tendo a erupção e a formação desse germe dentário também numa fase mais avançada. Então a gente vê que pacientes às vezes na faixa de 9 a 12 anos já tem indicação para extração desse dente, porque ele pode sim ocasionar um problema futuro e aí sim a gente prevendo isso, a gente já vai intervir e já vai começar a indicação antes, prevenindo qualquer tipo de problema futuro ou uma infecção, ou então ali uma cirurgia que a gente vai se tornar um pouco mais complicada. Então, a gente tenta sempre agir antes para proporcionar um momento mais agradável para o paciente em cirurgia. Ainda mais porque quando tira somente a primeira, quando está formando a coroa, é muito mais fácil de remover do que quando está as raízes. Às vezes as raízes vêm inclinadas, vêm tortas. É o que é eu o mais sempre difícil, falo. né? Quando os pacientes, eles vão, não digo mais velhos, né, mas quando a gente fala já são adultos maduros, né, ali na faixa dos 30 a 40 anos, a gente tem um processo de envelhecimento de todos nós, né, seres humanos. A gente começa a ter uma anquilose, que é uma formação óssea ao redor dos nossos dentes, e isso faz com que a gente tenha que tirar mais osso ao redor daquele terceiro molar para a gente conseguir fazer a extração do dente.
E essa remoção e essa osteotomia, odontosecção, que é as palavras que a gente usa, né, no nosso meio, a gente acaba fazendo com que a gente tenha mais edema para o paciente, a gente torne a cirurgia mais demorada e a gente faz com que o paciente tenha um pós-operatório que solicite um pouco mais de repouso, um pouco mais de cuidado. Sim. Então, por isso que a gente tem que sempre orientar. É interessante a gente aliar a cirurgia sempre à condição mais favorável, ou seja, quanto antes você tirar o seu siso, melhor. Eu tenho observado isso mesmo. Por isso que hoje em dia a gente acaba caminhando muito a cirurgia precocemente, né? Sim. Para evitar todo esse problema que vem pro futuro, que vem no futuro, né? Uhum. E às vezes chega a ponto de ter que ter alguns sisos, ter que tirar a nível hospitalar, né? Sim. De estar tão próximo à base óssea, base da mandíbula, que a gente às vezes precisa. Alguns casos a gente acaba fazendo em âmbito hospitalar, que é imprescindível, principalmente hoje a gente tem em mão de tantas outras formas de a gente fazer a cirurgia e tornar a cirurgia, né, um procedimento agradável ao paciente. Sim. Porque a gente tem paciente que também tem medo da cirurgia, tem paciente que fica ansioso, às vezes só de saber que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Então, a gente lança mão de sedação consciente em consultório, que vai fazer com que o paciente não fique totalmente dormente, mas que ele consiga ter ali um pouco mais de lentidão ali nos seus reflexos, e aí ele vai ficar mais relaxado, mais tranquilo, e vai conseguir fazer esse procedimento de uma forma mais agradável, vai fazer com que ele tenha uma pressão arterial mais baixa, e com isso a gente consegue fazer um trabalho muito mais rápido. Eu não tenho medo, né, de cirurgia, mas eu fiz minha cirurgia, eu fiz uma extração de siso com sedação, e achei fantástico, assim, porque parece que demorou 5 minutos, né? Da anestesia, a hora que eu percebi, já estava suturando. Então, para mim, a sedação consciente foi um benefício gigantesco que a odontologia teve e que hoje em dia poucas pessoas conhecem essa carta na manga que a gente tem, sim, né? Ela é uma grande aliada, né? Ela é uma grande aliada para quando a gente faz algum tipo de extração precoce nos pacientes que são infantis. Ela nos ajuda também para os pacientes que acabam tendo aversão a qualquer tipo de procedimento mais invasivo. Então, com certeza, vem para aliar ainda mais qualidade, ainda mais carinho e humanização ali no nosso atendimento. Sim, com certeza. Porque a cirurgia... É o que eu sempre falo, né? Depende muito ali da sua conexão também com o paciente, porque o paciente ele vai estar totalmente vulnerável durante aquele procedimento. Então, o que ele quer e o que ele busca ali naquele dentista que vai fazer aquela cirurgia e toda a equipe que está ali naquele momento, né? Geralmente tem sempre um auxiliar, é que seja um momento mais contraído, é que seja um momento mais harmonioso, que ele consiga realmente passar ali as necessidades dele, que as perguntas sejam respondidas, para que a gente consiga fazer com que aquela experiência ela seja indolor, ela seja rápida e ela seja também o mais favorável, o mais adorável possível, com certeza. Todo mundo tem os 4 sisos? Não, isso é uma coisa que a gente tem o pessoal que hoje em dia vem sem siso pro mundo. Eu venci menos um. Maravilhosos, né? Que a gente tem ali, dentro do siso, a gente tem toda a parte de evolução, né? Tudo mais da nossa espécie, né? E uma das coisas é que a gente não tem mais, às vezes a gente vê crianças hoje em dia já não tendo esse desenvolvimento do germe dentário ali no terceiro molar. É verdade. E aí eles vão começar a ter a genesia desse dente, né? Isso principalmente porque quando a gente vai falar de evolução, né, da nossa espécie, a gente sempre, antigamente, isso eu falo muito tempo atrás, a gente tinha os dentes mais molares, a gente foi alterando ali a nossa mordida, a nossa mandíbula. Então, com isso, a gente foi também mudando a nossa alimentação com a nossa evolução, né? Então, a nossa alimentação mudou. Hoje, a gente se alimenta de alimentos muito mais moles, né? Mais fáceis da gente conseguir dilacerar esse alimento e a gente conseguir ter a nossa mastigação. Então, a gente acaba tendo mais facilidade eliminando esses dentes, porque a gente não vai mais ter a funcionalidade para ele. A necessidade dele que tinha antes, né? Exato. Porque antes acabava perdendo um dente. A boca até era mais desenvolvida, então era um dente que vinha realmente para realmente integrar
a mastigação, né? Quando os dentes estavam sendo desgastados, estavam mais desgastados, vinha um dente para facilitar na mastigação. Lá atrás, né? Hoje em dia a gente tem muito alimento industrializado, alimentos que são fáceis de a gente conseguir consumir. Então a gente vê que a nova geração, né? Eles estão vindo, é muito mais fácil da gente conseguir achar esse pessoal agraciado que vem sem o siso. Então quando eles olham e falam, nossa, mas eu não tenho, eu tenho algum problema, então não ter, na verdade você tem que ficar feliz, né? Porque aí você vai passar por um procedimento muitas vezes a menos. É o que eu digo, não é todo mundo que vai ter que tirar esse dente, mas tem muita gente que precisa. Porque o dente, muitas das vezes, ele não vai estar numa posição favorável ou ele vai começar a trazer algum malefício. E aí a gente vai ter que indicar essa extração. Caso eu não faça extração dos sisos, o que pode acontecer? Bom, como eu disse, não é todo mundo que precisa tirar o siso, mas quando o siso tem a indicação, o dentista ele olhou, ele conversou com pais, com o próprio paciente, né? E aí ele fala, olha, mas eu não quero tirar. A gente tem que sempre trabalhar também com o tempo que eu posso indicar para aquele paciente, até quando eu posso permitir essa cirurgia que não vai trazer nenhum tipo de malefício. Lógico, a gente não consegue dizer para esse paciente e falar, olha, 6 meses vai dar problema. Não tem como eu falar isso, não tem como a gente ter uma bola de cristal prever, agora vai infeccionar. Mas a gente consegue averiguar por meio de todos aqueles exames de imagens, né, que fazem parte ali de todo aquele conglomerado de exames que a gente pede para o paciente, que geralmente é a radiografia panorâmica, que é um exame inicial para ver como que está o posicionamento daquele dente na arcada do paciente, se tem relação com o nervo aqui embaixo, que é muito importante para a sensibilidade ali do nosso mento, do nosso queixo, ali parte interna, também língua, assoalho bucal. Então, a gente sempre tem que observar se vai estar aliado a algum tipo de malefício a esse paciente através desses exames que a gente já consegue observar um problema que pode ocorrer lá na frente. Então, a gente sempre vai pedir a panorâmica e, se for necessário, tiver íntima ligação com o nervo alveolar, que é aqui embaixo, aí sim a gente pede uma tomografia. E aí, caso o paciente, a gente oriente, fale, tem essa necessidade, o paciente não queira fazer a extração, a gente fala, olha, então vamos observar, vamos acompanhar, porque o ideal é o que eu sempre falo, é sempre fazer antes de dar o problema. Eu falo assim, é um dente, quando a gente encaminha o dente para extração, o dente às vezes está numa posição que vai formando cárie, porque ele é um dente de difícil acesso. Exato. Né? Então, assim, a maioria das pessoas, eu falo, acredito que uns 90% das pessoas precisam de uma extração de siso. Justamente porque ela tem um difícil acesso, começa a dar cárie, começa a formar, tem a gengiva que fica em cima, que acumula alimento embaixo, né? Então é difícil acesso para a escovação, manter uma higienização perfeita. Então eu falo, você vai ter esse problema com esse dente o resto da vida, se não for extrair. Então, muitas vezes é muito mais fácil tirar o dente do que manter o acesso ali mesmo, a dificuldade de higienização e a inflamação gengival que às vezes dá em volta. Exato. É o que eu sempre falo. A gente tem que trabalhar, muitas vezes, com a extração do siso quando a gente não tem a presença de infecção. Porque tem muito paciente que fica prorrogando aquela extração, joga pra frente, e aí, bum, um dia não teve mais o que fazer. Já passou antibiótico, já limpou atrás com a higienização, já fez o uso do Periogard, que são ali o que a gente fala de tratamentos paliativos pra gente prevenir ali uma infecção que está sendo recorrente. Mas chega um momento que não tem mais o que fazer. Nada mais vai resolver. E aí, a gente faz o quê? A gente deixa daquele jeito, aí o paciente vem e fala, eu quero extrair agora. E aí, a gente vai falar pra ele, agora eu não consigo extrair, porque agora eu tenho uma infecção. Sim, e aí sim, a gente precisa tirar aquele paciente daquela infecção aguda para tratar essa infecção, para a gente prevenir qualquer tipo de infecção e sepse, né? Que tudo aqui é interligado, a gente tem que falar o que a gente sempre fala, né, para os nossos pacientes. A gente não trata só a boca, a gente trata o ser humano por um todo. Então, a gente tem que saber que aqui esse sistema estomatognático, que é maxila-mandíbula, tá ligado a todo o nosso sistema. E então, uma infecção aqui cai na corrente sanguínea e pode sim causar um problema de infecção futuro e uma infecção grave, levando muitas vezes à internação. Então,
por isso que escolher o time da gente fazer a cirurgia, indicar e fazer sem essa infecção estar ali ativa e agudizada é muito importante. Quando a infecção está agudizada, a gente tem que passar a medicação, esperar, tratar aquela infecção e aí sim, no momento posterior, depois de mais ou menos uns 15 dias de tratamento, aí a gente faz a intervenção da cirurgia. É muito pior, né? É muito Porque pior. daí o paciente acaba sofrendo 2 vezes, né? Sofre pela dor que deu da inflamação e depois tem o pós-operatório, que também vai ter que entrar com antibiótico, com medicamento, vai ter que ficar uns dias em repouso, né? Então acaba sofrendo 2 vezes. Então é por isso que sempre a gente indica a extração de uma forma quanto antes, da maneira preventiva, né? Para não ter esse problema futuro. É o que a gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar. E é o que eu sempre falo para os pacientes também. Quando a gente conversa antes e um aviso, esse aviso, essa orientação, ela não se torna depois futuramente uma desculpa, né? Sim. Porque é o que eu sempre converso quando os pacientes vêm lá. Ai, mas doutora, isso eu não sabia que poderia acontecer. A gente orienta, a gente fala, mas não porque a gente está prevendo lá na frente, não, a gente vai acontecer isso. Às vezes pode demorar um tempo, mas sempre vai acontecer o que a gente está tentando prevenir, porque a gente consegue observar por exames, né? Se a gente compara exames, às vezes a gente tem pacientinhos aqui, né, que vêm pela ortodontia, alguns pacientinhos que vêm bem pequenos, crianças, passam, e aí a gente vai acompanhando principalmente o desenvolvimento daquele germe dentário, e aí a gente vê lá na frente que esse era o momento de intervir, o paciente prorrogou, e aí chegou no momento que ele já teve, por exemplo, uma cárie no segundo molar que poderia não existir. Exatamente. E aí, às vezes, em muitos momentos, como eu já tive aqui na clínica, a gente, ao invés de tirar um dente, que era o terceiro molar, a gente acaba tendo que tirar o dente do lado junto e depois propor implante para fazer uma reabilitação. Então, por isso que é super importante a gente clicar e bater muito na tecla do preventivo, porque menos é mais, né? Ninguém quer ficar fazendo vários procedimentos cirúrgicos. E dá para extrair os 4 numa sessão só? Sim. Dá. Eu, particularmente, eu falo para meus pacientes que, assim, se o paciente tira 2 de um lado, a doutora Audrey vai conversar, vai perguntar, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, dá para aguentar? Tira do outro lado também, porque daí é menos antibiótico, menos um processo cirúrgico, menos um pós-operatório. Sim. Isso é sempre é uma conversa com o paciente, né? Tem paciente que vem comigo e fala, conversa lá embaixo, a gente sempre faz uma consulta prévia, né, essa cirurgia, para o paciente me conhecer, se ambientar ali, a nossa sala. E aí a gente sempre vai questionar o paciente, né? Qual que é a expectativa? Porque existem outros tipos de procedimentos que a gente vai conversar com o nosso paciente e vai falar o seguinte, é interessante eu fazer só um lado ou eu posso fazer os 4 dentes numa sessão só? A gente vai observar os exames que a gente tem de imagem desse paciente e aí sim a gente vai fazer a correta indicação. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele não tem muita disponibilidade de horário, ou às vezes ele mora fora da cidade ou fora do país, ele vem às vezes pra gente e quer fazer numa sessão só. Eu tenho uma condição favorável para fazer aquela extração? Tenho. Aí sim, vamos conversar, vamos fazer a cirurgia, às vezes escolhe também o melhor horário, que para mim acho que é sempre de manhã, que é quando a pressão está mais baixa, aí o paciente vem alimentado, ele vem sem muita tribulação do dia. E essa questão de vir alimentado é extremamente importante, porque as pessoas assimilam que quando vai fazer uma cirurgia a nível hospitalar, elas precisam estar de jejum. Para cirurgias de consultório, né, qualquer cirurgia de implante ou siso ou qualquer outra cirurgia é uma alimentação, precisa estar bem alimentado. Não comer uma feijoada, né? Mas precisa estar mais tranquila, precisa ter uma alimentação mais tranquila, leve e vir alimentado, porque senão cai pressão, tem todo A gente sempre faz uma prévia para o paciente, prepara ele para esse procedimento cirúrgico, né? Então a gente sempre vai conversar com ele e vai falar, olha, sua cirurgia vai ser na semana que vem, então você vai tomar essas medicações, geralmente a gente sempre entra com antibiótico, com um corticoide, também um remedinho para dor, né? A gente conversa também de algum tipo de alergia que o paciente tenha ou algum desconforto que ele tem com algum tipo de medicamento, né? E, além disso, a gente também sempre comenta do pré e pós, né? Que é muito importante. Então, sim, o pré, a alimentação que ele tem que ter antes de fazer esse procedimento cirúrgico, se ele precisa vir acompanhado ou
não, que eu acho sempre importante vir acompanhado, porque, gente, procedimento cirúrgico, por mais que experiência que o profissional tenha e a equipe proporcione ao momento, a gente sempre está lidando com a área da saúde, que pode acontecer qualquer coisa, né? Então, a gente precisa ali ter alguém para a gente conversar, para a gente ter um telefone para quem ligar, para a gente conseguir, caso aconteça algum problema, a gente ter ali um contato, tá? E pós-operatório, mesma coisa, a gente tem que orientar esse paciente se ele precisa fazer repouso, quanto tempo de repouso que ele precisa, qual a melhor alimentação que ele vai ter que ficar naqueles dias, que alimentos que ele não pode comer durante aquele período. Por exemplo, se ele vai ter um atestado ou se ele vai poder trabalhar ou estudar. Então, tudo isso inclui a rotina desse paciente, né? Para a gente entender qual é o melhor momento de fazer esse procedimento e como fazê-lo. Por isso que isso volta também no nosso planejamento do caso, né? Eu vou tirar os 4 ou vou tirar só 2? Eu sempre falo, um só eu acho desagradável. Porque, imagina, vem para tirar 1, 2, 3, 4. São 4 procedimentos cirúrgicos. De repente são 4 vezes que você vai tomar medicamento. 4 vezes medicação. Chega um momento que a gente começa a desenvolver algum problema estomacal, o paciente começa a desenvolver alguma sensibilidade pela medicação. Então, o ideal é a gente tentar diminuir o tempo cirúrgico e diminuir as vezes que a gente vai fazer esse procedimento. Então, seriam de 1 a 2. Eu acho que é assim, o mais necessário, é o mais ideal mesmo. E é normal ficar inchado? E se ficar inchado, o que fazer? Inchado e com hematoma. E o que deve ser feito? Olha, isso também eu sempre converso no meu pré-operatório com o paciente. Quando a gente vai fazer a cirurgia do siso, por mais... Isso aí eu posso fazer num paciente que a cirurgia seja mais fácil ou se ela seja um pouco mais demorada. O tempo interfere em edema e interfere também na recuperação do paciente, de edema e hematoma. É muito comum todo paciente que faz o siso ter o edema, o aumento de volume no rosto. Por quê? A gente vai manipular muito o tecido mole ali. Então, quanto mais eu manipular o tecido mole, mais inflamação eu causo àquela região. Nós temos uma área muito nobre nessa região. Temos glândulas, linfonodos, a região aqui que a gente tem também de tecido mole, que é friável à nossa mucosa. E isso faz com que a gente pode causar algum tipo de laceração, algum tipo de edema, hematoma, roxidão no rosto. Então, a gente tenta minimizar essas consequências em pós-operatório, mas que a maioria das vezes acontecem. Mas sim, a gente tem outros tipos de procedimentos para lançar mão para a gente conseguir trazer conforto para esse momento, né? A gente tem o uso da laser terapia, que vai fazer com que a gente consiga trazer essa diminuição do edema e também essa regeneração tecidual mais rápida, né? E eu falo assim, para tudo isso ser minimizado, seguir regradamente as orientações pós-operatório? Sim. Porque é uma das coisas que mais causa, né? Porque às vezes assim, não vou tomar sol, não pode tomar sol, não pode ficar no calor. A pessoa fica um tempo no sol, não faz o repouso, não faz... Isso tudo ajuda. Isso é uma das orientações que eu sempre saliento lá embaixo, quando a gente está em consultório, né? Para iniciar o atendimento do siso. Porque a maioria dos pacientes falam, eu vou lá, faço o siso e depois eu tomo a medicação e vai dar tudo certo, eu posso continuar a minha rotina. Posso continuar trabalhando. Posso continuar trabalhando. Ou fica em casa, fica conversando. Ou eu vou ver, eu tenho uma viagem semana que vem, eu aguento, eu vou pra praia. Não, gente, não pode. Fez o siso, tem que repousar, porque é medicação e repouso. Medicação sem repouso não adianta nada. A gente tem uma série de problemas que podem estar relacionados a desenvolvimento de infecção e principalmente de alveolite na região ali que a gente tira o dente. Quando eu tiro o dente daquela região do espaço que estava o siso, forma um buraquinho ali, né, que a gente chama de alvéolo. Então, aquilo estava preenchido pelo osso, que é o dente. E muita gente fica perguntando, nossa, eu não tinha essa pontinha. É porque fica umas espículas ósseas, né? Às vezes na retirada ali, quando a gente tira o dente, esse alvéolo ele demora para fechar, né? Esse buraquinho que tá lá atrás. Tem gente que fecha em 20 dias. Tem paciente que vai demorar 1 mês e meio, 2 meses. Então, enquanto a gente está nesse processo de regeneração tecidual, a gente precisa estar sempre orientando, observando e higienizando aquela região. Então, é o que eu sempre digo, nenhum paciente é igual ao outro, cada caso é um caso. Então, tem gente que tem
mais sensibilidade à dor, tem gente que vai demorar para fechar aquele buraquinho do alvéolo vai demorar para fechar, e tem gente que vai fazer a cirurgia e vai ter uma recuperação muito rápida. Então, é o organismo de cada um, é o tempo de cada um de recuperação, e por isso que vocês têm toda a assessoria da clínica para a gente conseguir levar o caso, né, de uma forma bem tranquila e a gente não conseguir ter nenhum tipo de problema durante todo o procedimento. Isso. E quantos dias vou precisar ficar de repouso após a extração? Quando a gente faz a extração do dente do siso, eu sempre peço pelo menos uns 5 dias. Por quê? Mesmo quando tem diferença quando a gente tira o superior, quando ele já está aparecendo, que a gente fala quando está erupcionado, quando ele já está fora do osso, ou quando ele está incluso, quando ele está dentro do osso. São duas cirurgias totalmente diferentes e com necessidades diferentes de pré e pós cirurgia, né? Uhum. Quando está fora do osso, quantos dias de repouso? Quando a gente tem um dente que a gente chama de erupcionado, que ele está ali em boca, ele está na sua oclusão, a gente tende a ter uma cirurgia mais rápida, né? Porque a gente já tem um dente que a gente vai conseguir fazer a remoção e a extração dele de uma forma mais tranquila. Então, a gente sempre vai optar ali de 3 a 5 dias. Mas quando eu vejo que eu tenho um dente incluso, que eu vou ter que tirar mais osso, a gente vai ter que orientar esse paciente, às vezes aliar algum outro tipo de tratamento em conjunto, que às vezes acontece. Aí sim, a gente pede até 7 dias de repouso, né? E isso sempre podendo postergar, porque a gente depende da evolução do caso. Então, se o paciente tomar o antibiótico, fazer o repouso certinho, tenha certeza, 7 dias está zerado, vai voltar para a rotina. Já deve tirar a sutura, né? Já vai remover o ponto, vai voltar para os exercícios, que sempre tem paciente que pergunta, eu vou poder fazer academia? Não vai, tem que fazer um repouso, tem que se cuidar, não tem jeito. É um momento especial, né? Porque não adianta nada, você te remover o siso, não vou cuidar direito, vou treinar. Poxa, você vai pegar peso, pode aumentar a quantidade de sangue ali, causar o inchaço. Às vezes não era para causar o inchaço, tomou um pouquinho de sol, fez esforço físico, inchou. Daí, fala, porque eu fiz cirurgia de siso, inchou. Não. É seguir o pós-operatório corretamente do jeito que é passado. Sim. Eu acho que o pós-operatório, com certeza, é muito importante para a gente conseguir ter uma cirurgia assim, sem problemas, tá? Então, é sempre o que eu digo, tomar a medicação da forma correta, nos horários corretos, a medicação para dor quando é necessária, porque tem muito paciente que sai e fala, eu não senti nada, nem tomei a medicação. Que maravilha, né? Mas a sensibilidade à dor de cada um é muito diferente. Então, por isso que o seu receituário, o receituário do seu familiar nunca vai ser o seu. Porque a gente tem somos individuais, né? Então, assim, o nosso tratamento, ele é feito de forma individualizada. Então, o dentista, né, o profissional, ele tem que olhar aquilo e observar a necessidade e acompanhar o pós-operatório. Porque tem pacientes que vão desenvolver super bem e para uma recuperação super rápida, e tem alguns pacientes que vão começar a ter algum tipo de problematização. Tem paciente que toma antibiótico, tem paciente que não toma. Tem paciente que toma antibiótico, é necessário tomar um antibiótico mais fraco, outro que precisa tomar um antibiótico um antibiótico mais forte. Então, a gente sempre vai alinhando para a gente conseguir fazer com que a gente traga conforto e, principalmente, elimine qualquer chance de desenvolver uma infecção futura. Porque o pessoal sempre pensa, né, os nossos pacientes, então se eu tirar esse dente, certeza que vai infeccionar, ai meu Deus, porque ele pode infeccionar porque o do meu amigo infeccionou, aí do meu colega que fez, foi uma experiência tão ruim. Não sei quem lá, morreu. Então começam a trazer já experiências ruins pra gente fazer. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, energia pra fazer o procedimento. Você precisa estar receptivo, não tem jeito. Porque se você vier já falando que não vai dar certo, cara, eu posso ser mestra, doutora, fazer isso todos os dias. Na vida. Que não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Tudo, então, a gente já deixou de fazer cirurgia lá na clínica, lá na sala, porque o paciente ele não estava receptivo para fazer o procedimento. Porque senão não tem jeito. A pressão vai subir, ele vai começar a sentir dor porque a anestesia vai passar mais rápido, não vai ser uma experiência positiva para ele.
e aí ele vai acabar desistindo de fazer o procedimento, que vai ser super importante para a gente prevenir uma infecção. Então, por isso que é importante a gente sempre aliar o momento da cirurgia ao tempo do paciente e também ao conforto que ele tem ali para fazer aquele procedimento e proporcionar ali uma experiência positiva para o paciente, né? Espero que a gente tenha esclarecido as suas dúvidas. Se ficou alguma coisa em aberto, se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, nos siga no canal do CDA Sorriso, compartilhe o vídeo e dê o like, tá bom? Dá um like pra gente e vem nos ver aqui, vem nos visitar na CDA, tirar suas dúvidas, com certeza. A equipe é maravilhosa, agradeço a doutora Liliane pela oportunidade. Obrigada, a gente que é grato de ter você aqui com a gente. E estamos juntos, né? Espero receber vocês ali no nosso consultório. Eu e a Aline, a gente faz um trabalho com certeza para trazer sempre o melhor para vocês, para tirar todos os medos, todas as dúvidas e sempre proporcionar uma experiência positiva na sua cirurgia. Sim, porque aqui na CDA, o seu sorriso é a nossa maior prioridade.